Ok, pessoal, muito bem. Vamos começar então nossa aula. Vamos lá. Vou contar uma historinha do Rebbe, só antes, né? Tinha um rapaz, ele estava sem sustento nenhum, ele estava no fundo do poço. Já tinha pegado empréstimos para comprar as coisas básicas, pagar algumas dívidas, não conseguiu pagar. Estava enrolado com as contas, luz, telefone, gás, PTU, PVA, enfim, os impostos todos. E não sabia mais o que fazer. Ele morava nos Estados Unidos. E ele falou, alguém falou para ele, pede uma bênção para o Rebbe. Ok, não tinha o que perder, ele foi, marcou uma, se não me engano foi na época dos dólares, ele passou na fila do dólar num domingo. Ele falou, Rebbe, eu minha situação financeira está terrível, o que eu faço? O Rebbe falou, acho que você deve viajar para a China, mas procurar alguma coisa lá, mas de primeira classe, o Rebbe falou, assim. Então, uma viagem para a China não é barata. De primeira classe ainda, uma fortuna. E ele não tinha dinheiro para comprar comida. Ele chegou para cá, chegou em casa, falou, a esposa perguntou o que o Rebbe falou. Ele falou para mim ir para a China. E ainda de primeira classe, eu não estou entendendo. Eu não tenho dinheiro para comprar pão, como é que eu vou para a China? A esposa falou, não, o Rebbe falou, você tem que fazer isso. Ok, mas eu não tenho como primeira classe, talvez eu consiga algum empréstimo para comprar uma passagem, mas de primeira classe, como? O Rebbe falou de primeira classe, você vai de primeira classe. E o homem, ele arrumou empréstimo daqui, de lá, ele deu um jeito, botou uma parte no cartão, não sei o que ele fez. Mas depois de um tempo ele conseguiu comprar uma passagem para a China de primeira classe. Embarcou. Ele está lá no voo para a China, era um voo longo. Ele esqueceu de pedir comida kasher. Ou seja, que ele estaria umas 36 horas assim em tráfico e não tinha comida também. Talvez algumas frutas, água, mas comida mesmo ele ia comer. Quando chegar na China ia procurar algum lugar, um Beit Chabad, alguma coisa para tentar se alimentar. Mas enfim, isso deixou ele mais chateado ainda. E ele sentou do lado de um senhor, um chinês. Eles começaram a conversar em inglês. E chegou a hora da janta. Então a aeromoça trouxe a janta para o vizinho dele. Trouxe para ele e falou, não, obrigado, não vou comer. Ela falou, mas você não vai comer? Ele falou, esqueci de pedir kasher, eu sinto muito, não posso comer. E ela tentou oferecer outras coisas, champanhe, isso, aquilo. Não, muito obrigado. Comeu algumas frutas. E isso impressionou muito a pessoa que estava do lado dele. Eles conversaram e no final, antes de ir embora, não trocaram o cartão porque ele não tinha, o chinês deu um cartão para ele. Ele chegou na China e tinha lá uma feira de negócios. Ele foi lá na feira tentando ver se alguém arrumava para ele alguma representação nos Estados Unidos, mas era difícil, ele não tinha nenhuma qualificação, ele não, andou na feira inteira, stand atrás de stand, mas não saiu com as mãos meio vazias. No último dia de feira, e também era o último dia que ele estaria na China, aí ele se lembrou que ele tinha o cartão daquela pessoa que estava no voo com ele. Ele olhou a empresa, ele viu lá no catálogo da feira e tinha aquela empresa na feira. Ele foi no stand e tinha lá um homem, o vizinho dele de voo estava lá. Ele se apresentou e falou, será que isso não está procurando algum representante nos Estados Unidos? Ele olhou e falou, era você que eu estava precisando, um homem como você, eu estou precisando. Porque um homem que é tão fiel aos seus princípios e à sua fé, com certeza ele vai ser um homem honesto no negócio e eu quero você que seja meu representante. Então deu para ele a representação, ele voltou e assim ele conseguiu, graças a Deus, pagar todas as dívidas e mais ainda, pelo mérito da dica de pegar o avião justamente na primeira classe. Se estiver sentado atrás, não ia acontecer nada. Mas sentou do lado desse homem na primeira classe, deu certo, graças a Deus. Bom, tudo bem, isso é uma historinha do Rebbe. Vamos hoje estudar um pouquinho, eu escolhi para a gente estudar o livro de Ruth, tá bom? Porque a gente está se aproximando da festa de Shavuot. A festa de Shavuot é um costume a gente ler o livro de Ruth, porque a gente tem 5 Megilot na Torá. Megilat Ruth, livro de Ruth, Megilat Esther, livro de Esther, Lamentações, que é Megilat Eichá,
o Cântico dos Cânticos, Shir Hashirim, e Kohelet, que é o Eclesiastes. Então, são 5 Megilot, e essa Megillat Ruth a gente lê justamente quando? Na época de Shavuot. A gente costuma ler um pouquinho. Então, vamos ler um pouquinho sobre ela, ok? Eu vou ler e vou traduzir e a gente comenta também. Então, capítulo 1, versículo 1 fala assim: Vai bem Shvot HaShoftim, na época dos juízes, e mais especificamente na época do juiz que chamava Aftzan. Então, vai Rav Baaretz, teve fome na terra de Israel. Fome na terra de Israel. Vai Elech Ish de Beit Lehem Yudá Lagud de Moab, o Vestor Shnei Banav. E aí foi o homem de Beit Lehem, da terra de Yudá, de Judá, na cidade de Beit Lehem, da terra de Judá. Ele foi morar nas terras dos Moabitas. Ele, sua esposa e seus 2 filhos. Ok, aqui por enquanto, no primeiro versículo ele não fala o nome do homem, só no segundo versículo que ele vai falar o nome deles, mas, primeiro de tudo, a gente sabe que esse homem era o Elimelech. E o que aconteceu foi que na época dele tinha muita fome, e ele era um homem muito rico, ele tinha muito dinheiro, ele tinha condição de ajudar muita gente. Além disso, ele era um homem muito sábio, um estudioso, um rabino, está escrito Parnessei Adorat, ele era um dos líderes da geração, mas alguma coisa entrou na cabeça dele, que ele se sentiu muito incomodado por todos aqueles que batiam na porta o tempo inteiro, na porta dele. Às vezes tinha tanta gente batendo na porta dele que se tornou incômodo. Então, às vezes tem pessoas que sabem incomodar até. Tinha uma história de um homem que ele estava andando lá em Jerusalém. Aí um que estava pedindo esmola, pediu para ele: "Você pode me ajudar?" Ele falou: "Não tem nada." Ele falou: "Como você não tem nada?" Ele falou: "Está difícil." Ele falou: "Você não trabalha?" Ele falou: "Está difícil." Ele falou: "Então por que você não procura emprego?" Então, também incomodaram esse Elimelech. E ele não quis mais ajudar, não quis mais perturbação. Ele falou: "Vou embora daqui." Ele foi para onde? Para a terra dos Moabitas. Por que ele escolheu essa terra? Onde fica? Essa terra fica do lado leste do Jordão, onde hoje seria a Jordânia, Síria. Então fica por ali. Mas por que ele foi para lá exatamente? Porque o povo dos Moabitas, eles têm um histórico. Se a gente olha na Torá, o que aconteceu quando o povo judeu estava no deserto? Eles tinham que passar pela terra dos Moabitas para chegar até Israel. O que os Moabitas falaram? Você não vai passar por aqui? Eles falaram: "A gente até compra pão, compra água de vocês para beneficiar vocês no caminho, só precisa passar." Não deixaram eles passarem, não quiseram dar água nem pão para eles, e ainda trouxeram o Bilam, aquele profeta perverso, para amaldiçoar o povo judeu. Então os Moabitas, eles tinham essa característica de pão duros. Eles não queriam dar nada para os judeus. Deus falaram: "A gente compra." Não quero nada, não queremos dar nada para vocês. Então ele se identificou com essa característica, ele também não queria dar nada para ninguém. Foi morar nessa terra. E está escrito, a linguagem que ele fala é Vayelech Ish Beis Levi. Foi o homem de Beit Lehem. Tem uma outra passagem na Torá que está escrita as mesmas palavras, Vayelech Ish, foi o homem. Onde que é? Em Êxodos. Vayelech Ish Beit Levi, Vaikarat Bat Levi. Foi o homem da casa de Levi e pegou a filha de Levi. Sobre quem está falando lá? Foi o homem da casa de Levi e pegou a filha de Levi, em Êxodos? Moisés. Aliás, não Moisés. O pai de Moisés foi o Amram. Ele saiu da mulher da casa de Levi, que era, na verdade, a tia dele, Yocheved. Casou, e quem saiu de lá? Moisés. O primeiro redentor do povo judeu. O primeiro Mashiach. Tirou o povo judeu do Egito. E aqui também veio Ish, mesma linguagem. Quem saiu dessa ida até os Moabitas? Quem saiu de lá? O rei Davi. Certo? Porque de lá, a gente vai ver que casou com a Ruth, que era bisavó do rei Davi. Então, ok. Versículo 2. Veshem Aish Elimelech, Veshem Ishto Naomi, Veshem Shtim Banav Machlon Vekilion. Então, o nome do homem que foi morar nesse lugar era o Elimelech. Sua esposa era Naomi. Os seus filhos eram Machlon e Chilion. Esses nomes, Machlon e Chilion,
Alguns falam que não era não é o nome verdadeiro dos dois, porque talvez não é um nome muito conhecido judaico. E falam que Machlon vem de Machalá, de doença, e Kilion vem de extermínio. Porque eles foram lá e eles acabaram falecendo todos. Alguns falam que isso não é obrigatório. Talvez, ok, que isso quer mostrar alguma coisa, doença, extermínio, mas a gente vê um nome na Torá chamado Machalá também, de uma mulher. Alguém se lembra do nome das 5 filhas do Tzlofchad, certo? Aquele cortou lenha no deserto. Ok, era um nome de mulher, aqui era um nome de homem, mas existem nomes em hebraico que você usa para os dois. Simcha, por exemplo, é nome de homem, nome de mulher. Os portugueses também se encontram, né? Maria José, então José, nome de homem, nome de mulher. Também, homem de mulher, enfim. Então, em hebraico você também tem nomes que eles são tanto femininos quanto masculinos. Então pode ser que realmente era o nome deles. Efratim eram pessoas muito especiais, pessoas muito ricas, muito nobres. Tanto é que a Ruth, que casou com um deles, ela era filha do Eglon, que era um rei dos Moabitas. Se acontecesse, então, era um sinal que eles eram pessoas muito importantes. Beit Lechem Yudá, Bevos Timaz, Vayusham, e eles se estabeleceram então na terra dos Moabitas. Ok. Vayamat Elimelech ish Naomi, e faleceu Elimelech, o homem da esposa da Naomi, e ela ficou com seus 2 filhos. E por que isso aconteceu na verdade? Sabe, só não foi um castigo de Deus. Porque ele tinha que ficar no momento do aperto dos seus irmãos em Israel. Deus deu para ele possibilidades, ele tinha que ficar lá para ajudar. Ele não podia se ausentar disso e cuidar só da vida dele. Ele tinha uma missão lá, com aquilo que Deus deu, de ajudar todo mundo. Essa semana, tinha um senhor que abriu uma carta comigo, do Rebbe. Então o Rebbe fala para ele ser um intermediário em um determinado assunto, impressão de um livro. O Rebbe fala o seguinte: intermediário tem 2 tipos. Tem aquele intermediário que liga 2 pontos, e tem aquele intermediário que está no meio dos 2 pontos, que quer interromper entre os 2 pontos. Nesse caso, falou Rebbe, Deus deu condições para você, imprimiu um livro, deu sustento, e esse sustento está vindo de Deus direto para o livro através de você. Você é só um intermediário, um canal. Tem que fazer a coisa acontecer. Não tentar interromper, botar a cabeça no meio. Tem que ser assim, tem que ser assado. Esse livro está ruim, esse livro está bom. Outro livro, começar a se intrometer muito no meio. Deus deu para você, liga os 2 pontos. Não começa a se colocar muito a cabeça no meio. Então aqui também Elimelech, no momento de fome, Deus deu para ele sustento. Ele tinha que entregar para o povo. E ele não fez isso, muito pelo contrário, ele fugiu da obrigação, se isentou, então foi castigado. E aí, Vayisu Laem, Nashim Aviot, Shemahat Orpav, Shemashni Turut, Beshusham, Keser Shanim. Então, os 2 filhos, Mahlon e Kilion, eles se estabeleceram lá em Moab, na terra dos Moabitas, e casaram com mulheres, uma chamava-se Ruth, a outra se chamava Orpá, e eles ficaram lá por 10 anos. Só que o quê? Deus castigou os filhos também. Ve'amutu gam shneyam, Machlon ve'Kilion. Obrigado. Batishaer ha'isha mishnei ladea u'meisha. Faleceu também os 2 filhos e ficou a mulher, a Naomi, sozinha. Versículo 6. Vatakam iva kalotea, batashav estem Moab. Elas se levantaram e voltaram, saíram das terras dos Moabitas, saíram de lá. Que chamabes de Moab, que para cada shemetamol latetlem lechem, porque eles escutaram lá naquele local nos Moabitas, que Deus lembrou do seu povo e deu para eles pão do sustento. E aí o versículo 6 fala: Vatetzem min hamakom asher hayta sham u'shtei kalotei imam, vatelach na baderech lashuv le'eretz Yehudá. Eles saíram do local onde eles estavam lá, e ela saiu junto com suas 2 noras e foram no caminho para voltar para a terra de Judá. Por que ele repete? Ele já falou que ela saiu do local. Por que ele frisa de novo que saiu do local? Então existe um comentário aqui que diz: quando uma pessoa iluminada sai de um local, então não é somente que ele sai de lá, sai junto com ele a luz do local, o brilho do local, Zohar, o Ziv, a radiação do local sai. Então a Naomi
Falam os sábios, por que o nome dela era Naomi? Porque os atos dela eram bonitos, eram naim, eram agradáveis, eram bonitos os atos da Naomi. Então ela saiu de lá e o brilho saiu junto com ela. Aquilo se perdeu. A gente encontra um texto semelhante na Torá também. Vatetzei Yaakov em Beersheva ele Harana. Yaakov, ele saiu de Beersheva e foi para Haran. Então, o versículo já tinha comentado sobre isso antes. E além do mais, o versículo podia falar somente que Yaakov foi para Haran. Eu já sei que ele saiu de Beersheva. Por que o versículo fala que ele saiu de Beersheva? Então lá o Rashi explica a mesma coisa, que quando ele saiu, o brilho saiu junto com ele do local. Já que ficou Isaac, mas é diferente quando você tem Isaac e Jacó juntos do que só o Isaac. Então ele saiu, um determinado brilho saiu de lá do local também. ותאמר נעמי לשתי כלותיה, לך נא שוב נשאר לבית אמה, יעש השם עמכם חסד כאשר עשיתי עם המתים ועם הדין. E a Naomi vira para suas duas noras e fala: minhas filhas, voltem para o seu povo, porque vocês não têm o que fazer para onde eu vou voltar. Vocês não têm o que fazer comigo, voltem para o seu povo e que Deus faça com vocês a bondade, como vocês fizeram comigo e com meus filhos. E ten Hashem lachem umetzana menucha isha beit isha. Deus queira, Deus dê para vocês menucha, tranquilidade, paz. Cada mulher, junto com o marido que vocês vão achar. Batishak laen beijou as duas. Batissana kolan vatifkena. E elas choraram juntas todas. E vatomarna lá kitar nashuv lamelch. E as duas viraram para Ruth e falaram: não, a gente vai voltar com você. A gente não quer voltar para o nosso povo, a gente quer ficar junto com você. Elas amavam a sogra, uma coisa um pouco difícil. Mas elas amavam a sogra, falaram: a gente quer voltar junto com você. Vatomer Naomi shov rabnotai, lama telah naimi, od libanim bemeai, veio lachem lanashim, que minhas filhas voltem. Por que vocês querem vir comigo? Será que eu tenho filhos no meu ventre, no meu útero, para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão. Eu já estou velha para estar com um homem, para gerar filhos. Que amantes de tikvah, mesmo que eu tivesse ainda alguma esperança, mesmo que eu estivesse hoje à noite com um homem, engravidasse, e tivesse filhos, além de saberna, será que vocês vão ficar isoladas esperando 20 anos por eles? Até que eles cresçam, além de vocês vão ficar sozinhas, vocês vão ficar isoladas esperando. Albenotai, minhas filhas, por favor, não façam isso. Porque eu estou muito amargurada, porque a mão de Deus me castigou. E aí, tem trecho que fala: Vatisayana kolan, vatifken od, elas choraram mais. Vatishak orpá lachamotá. Orpá deu um beijo na sogra. Veruto davkamai, Aruto não. Aruto falou: vou ficar com você. Aqui tem um comentário interessante do Talmud, que ele conta que a Orpá, nessa segunda vez, quando a Naomi insistiu, volta, então aí sim, ela deu 40 passos, acompanhando a Ruth até a terra dela. Nesse momento, ela abraçou a Ruth, a sogra, derramou 4 lágrimas e foi embora. Naquela noite, contra o Talmud, que ela dormiu com 100 homens. Engravidou e deu à luz a um homem gigante chamado Golias. Ouviram falar? Golias. Mais de 3 metros de altura ele tinha. Filho da Orpá. Neto da Naomi. Desculpa, não era nem neto da Naomi, porque ela já não era mais sogra, né? Era nora da Naomi somente. Não era com o filho da Naomi. Mas era filho da Orpá, o Golias. Certo? Ela engravidou desses 100 homens, de um deles. Né? E
e nasceu esse Golias. Ok. E ela foi então, Vatomer, e Neshav Vimter. Então, não, desculpa, Tsena Kolan, Vatifkena Od, Verut Davka Bai. Então, a Ruth, ela se juntou com a Naomi, falou, eu quero ficar com você, eu não quero ir embora. Vatomer, e Neshav Vimter, e disse, olha, voltou sua concunhada. Ela para o povo dela, voltou para as idolatrias dela. Chuva Harei Bente, volte para o seu povo. Vatomerut Altevibi, a Ruth, ela falou, não insista. Leosver Lashuv Macharai, por favor, não me peça para voltar atrás de você. Elashar Telchi Ele, porque para onde você for, eu irei. Bashar Talini Alin, onde você dormir, eu vou dormir. Ami, seu povo é meu povo, Velokai, seu Deus é meu Deus. Bashar Tamut Yamut, onde você for falecer, lá eu vou falecer também. Veshama Kaveri, lá eu vou ser enterrada. Koyase Hashem livre, Koyasif que amava e Tafrid Ben Yubinet. Mesmo que Hashem fizer comigo aquilo que ele fez com você, nada vai nos separar, somente a morte vai separar entre eu e você. E aqui os sábios falam que a Naomi, ela tentou ainda explicar para Ruth que se ela quiser ser judia, é muito difícil, porque ela tem muitas regras. O judaísmo não é só uma coisa, não é só algo belo, não é só algo que tem um convívio familiar bonito na mesa de sexta-feira, ou não é só aquilo que você tem uma dedicação na hora da reza, ou uma história bonita. O judaísmo é cheio de regras e limites. Ela falou, imagina, você vai estar comigo no Shabat. Digamos que no Shabat você vai querer visitar uma parente sua numa outra cidade. E fica a 3 mil metros, 3 quilômetros da nossa cidade. Você sabe, tem uma regra que você não pode sair da cidade no Shabat mais de 1 quilômetro. Então, se tem uma cidade a 2 quilômetros, você não vai poder visitar. Ela falou, para onde você for, eu irei. Você não pode ir, eu também não vou poder ir. Ok? Você tem essa limitação do Shabat? Tem todas as regras do Shabat. Eu também vou respeitar essas regras. Ok. Então, explicou para ela as regras. Você não vai poder cozinhar, não vai poder acender fogo, não vai poder escrever, não vai poder trabalhar, não vai poder... Não tem problema. Ela falou, Bashar Talini Alin, ela falou o seguinte, tem outras regras, que são leis de Ihud. Que leis são essas? Imagina, você está num local, você não pode estar num ambiente fechado, trancado com um outro homem. Certo? Você está no trabalho, você é seu chefe, você não pode. Tem que ter, a porta tem que estar aberta. Tem limitações. São leis chamadas de leis de Ihud. Ela falou, onde você dormir, eu dormirei. Eu vou respeitar também essas leis. E aí continuou falando. Ela falou depois, vamos ver aqui. Seu povo é meu povo, ela falou. Sabe, a gente não tem só 7 mitzvot, temos 613. Você explicar, tem isso que é difícil, tem aquilo, você não vai poder comer qualquer comida, em qualquer lugar, qualquer carne, qualquer isso. Você tem que saber respeitar as leis dietéticas, você tem que saber respeitar as leis das festas. Pesach tem isso, Sukkot tem aquilo. Ela falou, seu povo é meu povo. Ela falou, olha, você sabe, você até agora estava acostumada lá com os moabitas, eles tinham alguns deuses, né? Tinham Deus disso, Deus daquilo, certo? Eu tinha... Oi? Os moabitas eram idólatras, certo? Então você não vai poder mais ter 3 deuses, mesmo que você fala que é um só, certo? Você pode ter mais 2 falando que é um. Isso aí você não vai mais poder ter essas coisas, você sabe? Isso é idolatria. Falou, meu Deus é teu Deus. E, por fim, ela falou, olha, Bashar Tamut, falou várias regras, ela aceitou tudo e falou, então vem. Ok. E a gente sabe que da Ruth saiu quem? Bom, porque ela teve um filho chamado Oved, obrigado. Um filho chamado Oved. Esse Oved gerou um filho chamado Ishai, Jessé, não? Se chama em português. Ishai gerou quem? Gerou Davi. Ok, então a gente vê aqui uma coisa interessante, que o Davi e o Golias eram meio que parentes, né?
Tinha alguma... Tinha uma ligação. Eram da família. Eram da família, os dois. Meio que parentes longínquos, mas parentes. E aí falou Talmud, Yavou bnei Advuka, veículo Biyad bnei Anishuko, que vão vir, desculpa, ao contrário, Yavou bnei Anishuko, veículo Biyad bnei Achabuka, que vai vir, falou Talmud, os descendentes daqueles que beijaram, e vão cair na mão dos descendentes daqueles que abraçaram. Qual a explicação disso? Quem beijou foi a Orpá, mãe de Golias. Então os descendentes da Orpá vão cair na mão daqueles que abraçaram, que foi a Ruth, que continuou com a sogra. E aqui a gente tem muitas coisas, muitos detalhes que a gente pode falar sobre esse trecho. É um trecho muito interessante. Primeiro, a gente vê aqui, os sábios aprendem aqui o processo da conversão ao judaísmo, que é um processo realmente difícil. Como aqui a Naomi, 3 vezes ela mandou embora as noras. E a primeira, que era a Orpá, ela apreciava muito o judaísmo, era bonito. Ela gostava de sexta-feira tomar um vinho com a família, com a sogra, comer uma halá, um gefilte fish, certo? Um yuv, um varene, que são comidas judaicas. Ela só isso tudo muito bonito. Chegava a Pesach, a família comprida, sentava na mesa, cantavam. Ela gostava de ir na sinagoga, era uma reunião agradável. As prédicas eram bonitas, era um ambiente gostoso. Ela se identificava com vários preceitos, com muitas coisas judaicas. Ela admirava muito isso. Enfim. Mas o judaísmo não é só isso. O judaísmo também é um comprometimento muito grande. Então, os sábios aprendem daqui o processo que tem que ser. Referente ao rei Davi, o Golias, então está escrito que o Golias, ele pegava, e durante 40 dias contra o Tanar, conta-se a história, ele vinha de manhã e de noite, ele vinha e ele gritava com o povo judeu, ele desafiava o povo judeu. Estava o acampamento dos filisteus acampados em frente ao acampamento dos judeus, e ele via para um vale e desafiava os judeus. Será que tem algum homem aqui para lutar comigo? Ele sugeria que o conflito entre os dois povos fosse resumido entre ele e algum voluntário dos judeus. E ele amaldiçoava o Deus dos judeus 40 dias de manhã e de noite. Por que ele escolhia os 40 dias de manhã e de noite? Então, está escrito o seguinte, que ele fez isso por quê? Porque Moisés recebeu a Torá em 40 dias. Então ele fez 40 dias, amaldiçoar o povo judeu 40 dias ele queria, e amaldiçoar o Deus de Israel, um Deus nos livre, porque Moisés recebeu a Torá em 40 dias, ele queria amaldiçoar em 40 dias, amaldiçoando também o povo judeu, o Deus de Israel. E por que ele fazia de manhã e de noite? Porque de manhã e de noite é a hora que o povo judeu fala o Shema Israel. Eles falam Hashem Echad, Deus é um. Eles louvam a Deus, ele queria anular isso. Então, o Golias, a gente percebia aqui que ele tinha uma revolta muito grande contra o povo judeu. Não era só um conflito territorial que estava sendo discutido ali. Golias, ele tinha uma coisa dentro dele muito forte contra o Deus de Israel. Ele tinha uma coisa muito contra. Era um antissemita muito grande. Não era só uma disputa territorial, eles queriam pegar o povo judeu ou uma vingança. Tinha aqui um antissemitismo, um ódio latente muito grande que existia no Golias. Certo? E ele, durante 40 dias, conseguiu isso. Por quê? Falam, sábios, pelo mérito dos 40 passos que a mãe dele, a Orpá, deu com a Naomi. Ela acompanhou a sogra até a terra. 40 passos, 40 dias o filho dela conseguiu amaldiçoar o povo judeu. E aí veio Davi, a gente conhece a história bem, certo? Que está relatado no Tanar, que todo mundo do povo judeu tinha medo de enfrentar, e veio o rei Davi, ele acabou de ter um confronto anterior, onde ele partiu o leão ao meio, ele viu que Deus estava junto com ele, tinha alguma coisa especial, ele então se ofereceu, se voluntariou para lutar contra o Golias. Rei Saul quis dar o armamento para ele. Ele falou, não precisa, eu tenho 2 estilingue.
Eu tenho, Eu tenho a funda. tenho minha funda. Ele pegou 5 pedras, e assim ele foi. Ele pediu um voluntário para segurar então uma armadura, um escudo. Esse voluntário foi um tal de Uriá, que depois a gente tem uma história que aconteceu com ele depois. E quando ele apareceu, o Golias, ele viu Davi e falou: sou um cachorro que você vem para lutar comigo com paus, com pedras, com madeira? Sou um cachorro, você acha? Ele falou: vou despir sua pele hoje, eu vou te entregar para os cachorros. E o Davi fala aquela frase famosa, que você vem comigo com toda a sua força, com seus armamentos, Nani, Beshem Elokei Israel, Asher Herafta, eu vim lutar com você em nome do Deus de Israel, aquele que você amaldiçoou. E aí a gente sabe, o Davi jogou aquela pedra, bateu na testa do Golias, ele caiu morto, os filisteus fugiram, e assim acabou o conflito. E daqui, falou, sabe, a gente aprende uma coisa. Por que que o Golias, e é isso que a gente queria falar hoje, por que que o Golias, ele tinha esse ódio tão grande contra os judeus? Então explica um dos sábios, o Maharal, se não me engano, que esse ódio veio da mãe dele, veio da Orpá. E aí você pergunta, como assim? Como o ódio que ele tinha era da Orpá? A gente via que a Orpá, ao contrário, ela queria voltar junto com a Naomi para o povo judeu. A Orpá, ela chorou junto com a Naomi quando na despedida. Aquilo doeu para ela, aquela despedida. Então, por que que ela conseguiu transmitir para o filho um ódio tão grande? Então, explica o Maharal que a Orpá, quando ela foi rejeitada naquele momento, ela entendeu. No primeiro momento, a cabeça dela entendia. Ela realmente não estava pronta para se juntar ao povo judeu. Ela gostava da parte folclórica, da parte da cultural, mas ela não queria um comprometimento. Então, naquele momento que ela foi rejeitada, por esse motivo, apesar de que ela entendeu, naquela noite ela tirou aquela revolta, aquilo trouxe para uma revolta interna, e por isso ela foi deitar com 100 pessoas. Ela não queria os limites mais, ela queria de alguma maneira tirar aquilo de dentro dela. Foi uma revolta, ou seja, ela não conseguia se postar, se colocar de uma maneira imparcial, uma maneira apática a tudo o que aconteceu. É algo que de um lado ela amava, de um lado ela não conseguia se comprometer, e aqui trouxe então para ela uma decepção que ela não conseguiu, que se transformou depois em uma revolta. Me ensinaram para ela isso, talvez, não sei, ou talvez, Mas aquilo trouxe para ela uma revolta muito grande. Ela foi dormir com 100 pessoas. E essa revolta, esse ódio interno que ela tinha por causa disso, ela transmitiu para o filho, para o Golias. Então, Golias, nesses 40 dias, quando ele foi lutar com o povo judeu, ele não foi fazer só uma guerra territorial ou política ou coisa assim. Era uma guerra antissemita. Era uma guerra que ele tinha um ódio do povo judeu que ele herdou da mãe dele. Certo? Essa revolta ela sentiu nessa noite, ela ficou com o fenômeno. Ela tirou isso nessa noite. Ela não conseguia se tornar prática tudo isso. Uma vez ela falou que quando a criança é concebida, no momento que ela é concebida no ato conjugal, aí, dependendo do que a pessoa pensa, vai influenciar a criança. Sim, é verdade. O homem e a mulher. Então acho que essa revolta foi direto no Golias. No Golias. Ele nasceu, já cresceu antissemita. A luta dele foi esse assunto. Isso aqui é um ensinamento para Bnei Noach também. Bnei Noach, já acontece, Bnei Noach é muito especial. Por quê? Porque eles sabem realmente reconhecer a supervisão divina que Deus fez a eles, onde eles conseguem sim achar a sua posição dentro da criação. Eles são importantes para Deus da maneira como eles foram criados. Eles não precisam tentar se converter. Eles são importantes assim, eles têm uma missão assim, são benquistos e amados por Deus da maneira como eles foram criados, importantes para Deus. Eles têm tudo o que eles precisam, também têm parte no mundo vindouro, como fala o Talmud, e assim por diante. Então, isso é algo importante para o menor, que alguns querem se converter, e às vezes lá na frente não conseguem, isso traz às vezes uma decepção e é pior. Não existe bênção maior que a pessoa conhecer o local
saber a posição dele, se enquadrar dentro da criação, saber a missão dele, isso é uma coisa muito boa para a pessoa, certo? Que leva ele para crescer espiritualmente, em todos os sentidos. E os judeus usam método de banho. É difícil. No Brasil é quase impossível. Então quer dizer que o Orpá passou a odiar o povo. Ela não conseguia se tornar apática. Ela tinha que ter uma reação, ela tinha que reagir para isso tudo, e ela extravasou nisso. Ela, Contra o extremo, colocar pra fora. aquela revolta ela tirou para fora. Existem outros casos que a gente viu também na Torá parecidos com o dela. Tinha uma mulher, ela era era esposa do Elifaz, mãe de Amalek, o nome dela. Você já falou dela pra gente. Fugiu. Ela era a mesma Ela história. admirava o povo de Deus, né? Ela quis casar com os filhos de descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, que não foi aceita. Esqueci o nome dela, não, mas eu me lembro. Não foi aceita, e ela tirou aquela revolta toda casou com Elifaz, filho de Esaú. Teve um filho que foi Amaleque, que odiava o povo judeu também. Também veio de uma rejeição dessas. Então, não existe bênção maior que a pessoa se enquadrar na posição dela, que ela, em todos os sentidos. Às vezes tem pessoas que elas são, vamos falar em termos financeiros, são gananciosas. E elas colocam objetivos grandes na frente. Só que não conseguem chegar lá. E às vezes quebram no meio e ficam quebradas. Se ela soubesse o potencial dela, onde ela pode chegar, se enquadrar e ter expectativas menores, talvez ela seja uma pessoa bem-sucedida. Certo? Vou dar um exemplo. Foi em 2005, a gente começou aqui um projeto chamado Projeto Tijolo. A gente queria construir uma sinagoga. Essa casa é alugada até hoje. E a gente queria comprar um terreno, construir uma sinagoga bonita para a comunidade do Brooklyn. A gente começou o Projeto Tijolo, começamos a pedir doações para a comunidade judaica. E conseguimos, levantamos um dinheiro e compramos um terreno aqui na rua de trás, na Rua Indiana. Para fazer isso, em 2007 compramos o terreno. Compramos o terreno para fazer a sinagoga, mas quando fomos colocar plano na prefeitura, não aprovava. Por quê? Porque o zonamento não permite. Ok. O que faz? Tentamos alguns métodos, algumas coisas para aprovar. Nada. Não aprovava com isso, não aprovava com aquilo. Fizemos mudanças na planta. Não deu certo. Então, isso compramos em 2007. Em 2009 eu quis vender. Enfim, o Rebbe falou para não... Eu escrevi uma carta para o Rebbe, tinha um comprador. O comprador ele deu uma proposta uns 30% a mais do que a gente comprou 2 anos atrás. E eu quis vender uma proposta boa. E com esse dinheiro a gente compraria uma casa na Avenida Portugal, aqui algumas quadras para lá, onde a gente ia fazer uma sinagoga. A casa, o valor lá era mais alto do que o terreno, mas ele ia me parcelar a diferença, a gente ia continuar com o projeto tijolo e ia dar. Mas eu escrevi uma carta para o Rebbe e falou, não vende, não sai de lá. Bom, aluguei a casa, alugamos o estacionamento. Em 2010 a gente abriu uma escola. A gente foi aberta e caiu, enfim, a gente não queria abrir, mas a escola é outra história. Foi aberta uma escola, a gente começou a administrar essa escola. E aí aconteceu que aí sim apareceu uma pessoa querendo comprar um terreno. Pagou não só 30% a mais, mas pagou o dobro do que a gente comprou. E aí a gente comprou em 2007, vendemos em 2010, 2 anos e meio. Não existe investimento maior que esse. E foi o Rebbe falou, não sai de lá. 1 ano depois, apareceu o cara, pagou o dobro. E aí a gente comprou a casa na Avenida Portugal, não precisou financiar, o dinheiro deu, sobrou um pouquinho. E aí, só que aí a escola precisava de uma casa, foi para lá. E a escola ficou com a casa. E até hoje a gente não conseguiu construir, comprar um terreno, fazer sinagoga. Eu entendi. A última vez que eu escrevi para o Rebbe sobre isso, o Rebbe falou, tira isso da tua cabeça. E eu entendi, então, que minha missão não é essa. Não, talvez cada um tem sua missão. Minha missão é, talvez, cuidar de Bnei Noach,
não ficar querendo construir sinagogas bonitas, grandes, ok. Mantém uma sinagoga, cuida de Benor, cuida da escola, cada um tem sua missão. Mas essa trajetória foi muito desgastante, porque envolveu muitas expectativas, ansiedades, empenho, tomou muito tempo, enfim, a gente investiu muita força nisso. No final não deu. Vendo retroativamente, eu falo, se eu tivesse investido essa força em outros lugares, talvez não era minha missão ter uma sinagoga. Talvez os meus filhos, não sei, talvez outra pessoa, certo? Cada um tem sua missão. Não existe bênção maior quando você conhece a sua missão, você procura executá-la. Então esse foi o problema da Orpá. Ela queria algo, mas ela não conseguiu, ela não estava apta, e isso levou para ela uma decepção muito grande, uma revolta muito grande, que trouxe dentro dela também. Então se ela, naquela época, abraçasse o Bnei Noach, teria resolvido todo o problema. Certo? Ela seria Golias seria um Benoach. Ele ia ajudar o Davi, imagina? Ia ajudar o Davi, ia ajudar ele a guerrear contra outros exércitos. Mas isso não aconteceu. Fala, Valmir. De acordo com o que nós ouvimos aí, diz que a Ruth não era uma judia, era uma moabita. Moabita. E o próprio rei Davi era um descendente dela. Mas o desejo dela, de qualquer jeito, deixava, vamos dizer assim, de ser um bebê se tornar, fazer a sua conversão. O próprio Midrash diz que o sogro de Moshe, Itró, não era judeu. Eles fizeram a sua conversão. E vamos dizer, eu que sou aposentado, saio a hora que eu quero, se não quiser sair, eu não saio. Eu tenho mais facilidade. A partir de hoje, eu não quero ser bebê. Eu quero fazer uma pergunta. Eu quero fazer a minha conversão. E aí? Veja, existe a conversão no judaísmo, ok? Mas não é isso que a gente, vamos falar assim, recomenda. Porque Deus não erra. Então assim, Deus, se ele criou o Valmir aqui no Brasil, você é carioca, na Baixada Fluminense. Baixada Fluminense. Criou o Valmir na Baixada Fluminense. É porque ele gosta do Valmir assim, que você é importante para ele da maneira como você foi criado. Se Deus quisesse que o Valmir fosse judeu, era muito fácil para ele criar o Valmir em Jerusalém. O Valmir ia se chamar Moisés, Jacó, alguma coisa semelhante. Mas não foi isso o desígnio divino. Então, não é uma receita que é dada assim abertamente. Existem exceções. Existem, às vezes, almas judias que caem em corpos não judeus. Era o caso da Ruth, era o caso do Itró, era o caso de outros que teve na história. Então, por isso existe essa proibição, mas são exceções. Certo? De uma maneira ou outra está escrito que na era messiânica, então as conversões não vão praticamente existir. E por quê? Porque todos vão virar Benor. Benor, ele pode servir a Deus como um judeu. Ele não precisa ser um judeu para servir a Deus. Um Benor, ele pode fazer as rezas praticamente todas, ele pode cumprir todos os preceitos. Graças a Deus, hoje a gente já está formando uma comunidade Benor, você pode congregar também, não um Benor isolado, como era até 3 anos atrás, 2 anos atrás. As pessoas que eram Benor. Então, o Emerson era um Benor já há 6 anos, mas era um Benor isolado. Hoje já tem uma comunidade, já tem e cada vez, se Deus quiser, vai ter mais. Então, não tem motivo para se tornar. Então, eu estava bem em dúvida, mas depois você explicou, então eu entendi. Quer dizer, então, que a alma, pelo que o Rabino falou aí, da Ruth era uma alma judaica, então que pena que a minha é brasileira. Deu para me entender. Quer dizer, se a alma dela, pelo que o Rabino falou, era judia, ela fez aquilo, a minha não é, então eu tenho que me contentar com o que sou. Eu vou lhe falar, sabe, o povo judeu, ele também tem várias tribos, tem 12 tribos. Hoje em dia você tem 3, Cohen, Levi e Israel. Você tem Cohen, que são os sacerdotes, os levitas e Israel. Desses 3, o mais sagrado, vamos falar assim, um Cohen. Ok? Um Cohen, ele abençoou o povo, na época, na esfera da bênção para o povo, ele abençoou o povo com a bênção sacerdotal. Um Cohen, devido à santidade especial que ele tem, ele não pode casar com qualquer mulher. Não pode casar com uma desquitada,
não pode casar, enfim, uma mulher que teve alguma relação imprópria. Uma viúva ele pode, o Cohen É uma virgem, né? exato, o Cohen Gadol, o sumo sacerdote, precisa ser uma virgem. Um Cohen normal não precisa ser virgem, pode casar, por exemplo, com uma viúva, e não pode casar com uma mulher que teve alguma relação ilícita. Então ele tem uma santidade especial. Um Cohen, por exemplo, até hoje em dia, ele não pode entrar num cemitério, certo? Só quando falece os parentes próximos. Então, ele tem uma santidade especial dentro do povo judeu. Eu sou da tribo de Levi. E eu nunca quis ser um Cohen. Eu estou satisfeito em ser um Levi. O que o Levi faz hoje em dia, em especial? Nada de muito especial. Quando o Cohen vai abençoar o povo, o Levi lava a mão dele. Então, eu lavo a mão do Cohen. Eu me sinto muito honrado quando me chamam para lavar a mão do Cohen. Então, porque cada um tem a sua função, certo? E quando a gente reconhece que nossa função é importante, isso é a maior bênção que pode existir. Isso é a grandeza do Ben Noach. Eles reconhecem realmente que eles são importantes para Deus na função deles. Eles têm uma missão de servir a Deus dentro do contexto deles.